folha de pagamento, percentual. Então, assim, porém, é algo necessário, né? Só que muitas vezes, e assim, via de regra, a lei de diretriz orçamentária, ela é proforme, ou seja, ela é para cumprir esse regulamento, até porque ela vai somente dar diretrizes para a elaboração final da lei orçamentária anual, né, que depois será encaminhada para nós também, né, para ser apreciada e votada, tá? Eu vou passar para o Thiago, que vai falar também um pouco da parte técnica da lei de diretrizes orçamentária, porque assim, ela é uma lei, tecnicamente falando, ela é uma lei que direciona, né, o executivo para a elaboração do orçamento, né? Então, assim, ela traz essas diretrizes, as políticas públicas que pretendem ser aplicadas, né, para que daí, a partir da sua aprovação, o executivo passe também a juntar ali as peças, né, para formar o orçamento do próximo exercício. Lembrando que sempre respeitando esses índices que são obrigatórios, né? Até porque essa lei de diretrizes orçamentárias será também submetida à apreciação do tribunal, que é o órgão externo de fiscalização, né, que faz a fiscalização também, para saber não só se ela foi aprovada, né, no prazo legal, se a prefeitura encaminhou para a Câmara no prazo legal, se os prazos foram obedecidos. Por exemplo, a LDO ela tem um prazo para ser votada, ela tem que ser votada antes do recesso da Câmara, né, agora no mês de julho. Se ela não for votada antes do recesso, ela é votada em 2 turnos, né, falando aí da parte jurídica dela, né, e da tramitação e votação. Ela tem uma tramitação especial e um rito de votação especial também, em 2 turnos de votação. Então hoje ela vai para a primeira discussão e votação, e ela voltará na próxima sessão para uma segunda discussão e votação. Então ela terá 2 turnos de votação, obedecendo a legislação, que fala que tem que ser assim, e ela obrigatoriamente tem que ser aprovada antes do recesso da Câmara. Então vai ser tranquilo, né, caminhada pelo Executivo no tempo correto. Então, assim, na próxima sessão nós temos condição de estar já voltando em segundo turno. Hoje, né, realizada essa audiência pública, elaborada a ata, ela já vai para a primeira discussão e votação. E para vocês terem uma ideia da questão assim legal da coisa, se ela não for aprovada, por exemplo, que nós temos aí algum caso fortuito ou coisa maior que não tem condição de realizar a sessão, a próxima sessão, acontece alguma coisa e tal, a Câmara não pode nem entrar em recesso antes de ser aprovada a LDO e ser apreciada a LDO, né? Então, assim, se chegar no mês de julho, ela não foi votada ainda a segunda votação, a Câmara não entra em recesso enquanto não votar, tá? Então, assim, ela tem esse trâmite especial e esses prazos para serem cumpridos. Eu vou passar para o Thiago, que ele vai falar um pouquinho dessa parte técnica da lei. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Como o doutor falou, a LDO ela traça as diretrizes que serão realizadas assim o orçamento final. Porém, nós estamos em primeiro ano de mandato e essa LDO desse ano é uma LDO atípica, porque o que traz as diretrizes para o orçamento? É o PPA, que é realizado no primeiro ano de mandato. E termina-se no primeiro ano, começa a iniciar a validade deles no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano de mandato do próxima eleição, né? Então, esse ano que nós estamos votando, vamos aprovar a LDO, porém, nós não temos as diretrizes para o ano que vem, porque o PPA não foi feito ainda. Então, o calendário do primeiro ano de mandato, ele sempre é um pouco mais confuso. Vem a LDO que vir agora, depois vai vir o PPA e depois vai vir o orçamento. Mas o que a gente pode estipular? É o que sempre é estipulado em toda a LDO, porque a LDO você não vai trazer valores, você vai trazer ideias, né? Porque o PPA vai traçar o que vai ser investido nos próximos anos, e aí você vai ter aquele direcionamento, opa, vai ser isso, aquilo, mas qual parte? Sempre se cumpre
o indicador aproximado da inflação que possa ser para o ano que vem, que é 5%. Então, usa-se sempre o exercício corrente como base e acrescenta-se a inflação para direcionar, como já fala a diretrizes, né, para o orçamento que vai vir afinco e vai tratar individualmente cada pasta do orçamento municipal. Então, a LDO, mas é isso, direcionamentos para que a gente venha no orçamento, pegue todas as informações que vai ser coletadas no município e faça um orçamento de acordo com a realidade do município. A LDO é para isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a LDO? Só mais uma questão, acrescentando essa parte que o Thiago falou, né, da questão do PPA. No caso aqui específico de Aspásia, por ter sido assim uma gestão que teve a continuidade na reeleição, então não tem tanto impacto assim, porque assim já deu continuidade no executivo, né? Então assim a possibilidade de manutenção das políticas públicas ela é muito grande, né? Se bem que o executivo anterior elaborou em 2021, né? Elaborou o PPA, que ele tem validade de 4 anos, né? E vai elaborar agora novamente para mais 4 anos. Então, quer dizer, esse mesmo executivo que elaborou lá atrás foi o executivo, se tivesse tido aí, não tivéssemos tido a reeleição, por exemplo, você entra, né, outro executivo que tem outras ideias, tal, ficaria um pouco amarrado, né, nesse primeiro orçamento, por conta de não ter ali à disposição o PPA, que vai ser elaborado somente também agora para mais 4 anos. Mas aqui nós temos uma realidade um pouco diferente, pelo fato de ter sido dada continuidade e esse PPA atual já ter sido elaborado por essa gestão que deu continuidade no trabalho, né? E o Thiago também ressaltou, né, a questão do PPA ser muito importante também. Porém, o que eu faço aqui, né, e que eu sempre costumo falar nas audiências, que os vereadores, e assim como a sociedade, procurem participar no momento da elaboração do orçamento, porque isso aqui é só diretriz. Agora, o município, ele vai elaborar o orçamento, ele vai convocar a audiência pública para apresentar o orçamento antes de vir para a votação. Então, assim, este é o momento, né, no momento da elaboração da LDO, né, do LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, que virá para nós aqui após o recesso, né, provavelmente ali em agosto, né, setembro, né, então, mas em agosto eles vão estar elaborando, então deve fazer audiência pública, então assim, ficar ligado nesse sentido, porque, mas já vem pronto aqui, na LDO não tem o que fazer, a LDO é técnica, né, agora a Lei Orçamentária Anual, não, a Lei Orçamentária, ela pode, numa audiência pública, tomar algumas direções, ter alguma política pública acrescentada, por exemplo. Mas tô achando que, vamos dar um exemplo aqui, hipotético, na seriedade ou no social, está faltando um pouco mais de incentivo e tal. Seria possível acrescentar, então, no momento da elaboração do orçamento, é a hora da participação efetiva, né, dos vereadores, né, como Câmara, que também trazem aí essa representatividade da sociedade, né, que se tem ali a quem responder e a quem representar, né? Neste momento, aqui tem aquele vereador que defende a causa animal, tem aquele vereador que defende a terceira idade. Então é o momento da elaboração da lei orçamentária, dessa audiência pública, de participar, tá? E não só no momento, antes também nesse momento de preparação, que você sabe que está aí, às vésperas de ser elaborado a lei orçamentária, é hora de você encaminhar requerimentos, encaminhar ofícios, encaminhar para o executivo, até para subsidiar essa elaboração do orçamento. Como que eu posso atuar? Pode atuar dessa forma, não só participando da audiência, mas também encaminhando ao executivo alguma demanda. Olha, eu tenho aqui uma do setor que está precisando, pensa com carinho na próxima elaboração do orçamento, né? A gente não vê acontecer muito isso em cidades menores, porém em grandes centros, onde você vê aí o amparato de vereadores que tem lá, tem vereador que tem escritório, que tem assessoria e tal, fica correndo atrás disso para encaminhar para o executivo. Se o executivo vai acrescentar no orçamento ou não, aí é outros 500, porém
a parte que está sendo feita, né? Mas aqui, como nós estamos falando de uma realidade diferente, contem com a nossa ajuda, com a ajuda aqui, né, do Tiago, com a minha ajuda enquanto jurídico, para orientá-los nesse sentido. Doutor, eu gostaria de indicar ao executivo, né, a realização de o incentivo aí a mais, vamos fazer ofício, vamos encaminhar para lá, né, fazer esse papel. Só acrescentando o que o doutor falou, nos últimos anos a prefeitura tem disponibilizado no site dele, lá, período de aparece logo de cara, faça aqui dê aqui sua ideia para o orçamento do ano seguinte. Eu acho que o ano passado foi visto, deu muito pouca indicação. E é uma arma que tem-se, que pode ajudar, mas às vezes não é tão usada. Como o doutor falou, estamos aqui para ajudar os vereadores, tudo o que precisar, a montar um auxílio sobre uma indicação para que chegue no orçamento essa situação. Pessoal, alguma dúvida sobre a LDO? Algum questionamento? Estamos aqui para tentar esclarecer, né? A gente não é o dono da verdade, também não sabe tudo, mas na medida do possível, né, a gente tenta esclarecer as dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá, quiser perguntar. Existem situações em que podem ser feitas emendas, tá? Porém, a emenda ela tem limitações. Por isso que é interessante, antes da elaboração, estar tentando tratar isso de forma institucional, antes de ser elaborado o orçamento. Você entendeu? Porque assim, às vezes alguma situação ela vai esbarrar em questão de iniciativa, porque às vezes uma emenda ela pode criar alguma obrigação ao município, e aí ela já cairia na questão da iniciativa, você entendeu? Porque a Câmara ela não pode ser autora de emendas ou de projetos, assim, a grosso modo falando, que vai gerar alguma obrigação ao município, você entendeu? Criar alguma, por exemplo, vamos supor aqui que nós temos a ideia de criar um conselho municipal de defensor de alguma coisa. E isso não poderia ser feito pela Câmara, você entendeu? Por quê? Porque você está gerando uma obrigação, está criando uma estrutura no município. Então, por isso que eu falo, às vezes essa intervenção institucional antes da elaboração, tentar conversar antes, tentar levar antes, surtiria mais efeito. Porque a emenda ela tem certas limitações no que pode e no que não pode mexer, você entendeu? Né? Então, assim, existem lugares em que aprovou a emenda impositiva. Acho que aqui nós não temos, né? Aqui não tem emenda impositiva, mas tem cidades aí que os vereadores reivindicam uma emenda impositiva. Se eu não me engano é 5%, acho que. Eu não lembro qual que é o valor que é. Não, geralmente assim, o que acontece? Para fazer emenda impositiva é preciso fazer uma lei orgânica no município. Tá? Aqui na de vocês ainda não tem, existem lugares que já fez a alteração. É preciso fazer uma alteração da lei orgânica do município, muito bem definida, e reservando parte do orçamento para a Câmara Municipal, parte do orçamento do Executivo. É uma porcentagem pequena, tá? Falando aí de um pequeno orçamento como é o do município de Aspásia, vamos dar um exemplo hipotético aqui, tá? Que giraria em torno aí de 60 a 70 mil reais do orçamento por vereador, tá? Isso foi o que aconteceu no ano passado, onde tinha. Então, assim, esse valor, ele seria uma emenda impositiva que o vereador, dentro de alguns critérios também, que existe também setores que ela deve ser direcionada, tá? Essa regulamento que faz, então é algo de se pensar para fazer aqui no futuro, né? De criar essas emendas impositivas. Tem o lado bom, tem o lado ruim, mas assim, é uma oportunidade do vereador ter a sua voz em determinadas situações, porque as emendas também têm limitação. Tem limitação para o social, para a educação e para a saúde, tá? Então você tem aquele valor do orçamento, mas porém você pode indicar somente para esses setores, você entendeu? Então eu quero que use essa minha emenda para compra de um equipamento que está precisando lá no centro de saúde.
Então aquela tua emenda vai ser direcionada para aquilo, tá? Mas assim, é algo para a gente pensar no futuro. Hoje não existe isso ainda no nosso ordenamento, mas é algo possível de se fazer, tá? Para fazer uma alteração na lei orgânica, a gente tem que ter 2/3 da Câmara, tá? Então tem que ser, para alterar a lei orgânica, tem que ter 6, no caso hoje, 6 vereadores aprovando essa alteração, incluindo essa possibilidade das emendas impositivas, que é o nome que ela é chamada, tá? Mas assim, respondendo a tua pergunta, é melhor antes, é melhor tentar antes, né? No momento da elaboração ali, tentar, por exemplo, juntar forças aí, fazer junto com a presidência, junto com a mesa, ou até mesmo você individualmente, nada impede, mas tentar assim, fazer com que já seja incluído pelo executivo no orçamento, principalmente se for algo assim que vai mexer em estrutura, que vai mexer, né, com questão financeira, seria interessante já vir do executivo para cá, tá? Mais alguma dúvida, algum questionamento? Hã? Bom, gente, nós vamos então elaborar a ata, né, da audiência, colher as assinaturas. De qualquer forma, permanecemos à disposição para qualquer dúvida que a gente tiver, né, tiver ao nosso alcance para esclarecer, tá? Então, em nome da presidência, aqui nós declaramos encerrada a audiência pública e vamos preparar a documentação para assinatura, tá bom?